Olá, bem-vindos ao Melhor e Mais Justo. O programa que você vai assistir agora foi gravado alguns dias antes da divulgação do escândalo de corrupção da FIFA, que redundou em várias prisões, inclusive do ex-presidente da CBF, José Maria Marim. No debate que vem a seguir, os problemas estruturais e de gestão do futebol brasileiro foram muito discutidos, antecipando vários dos aspectos que aparecem agora com mais intensidade a partir da revelação feita pela Justiça e pela polícia norte-americanas sobre o futebol mundial. Acompanhe. O Brasil é o país do futebol? Será? De que futebol brasileiro estamos falando? A realidade do esporte mais praticado no país é diametralmente oposta àquela que passa pelas emissoras de TVs abertas, para o conforto do torcedor brasileiro que vive nos limites do sofá ao alcance de seu tacho de pipocas. São 94% de jogadores de futebol profissional registrados em federações ganhando um salário mínimo ou pouco mais do que isso. Raramente chega a 2 salários. Dos quase 20 mil jogadores profissionais, mais de 30% estão desempregados. Pelo interior do Brasil, times centenários como São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e lendários como 15 de Jaú, em São Paulo, se encontram à míngua, fechando as portas. Enquanto isso, federações estaduais engordam as contas através de doações portentosas vindas da CBF. Um cala-boca, um silêncio premiado para que a entidade máxima não tenha maiores problemas em seu colégio eleitoral. Pelo Brasil afora, não é nada complicado se encontrar regimes de gestão de coronelato por parte das federações. São ditadores que se perpetuam no comando dessas instituições por 30, 40 anos. Enriquecem seus cofres, apodrecem o futebol, fazem de tudo, absolutamente tudo, para que o status quo da bagunça se eternize, que nada se crie para mudar esse quadro. Os clubes são inócuos. Devedores de contas, salários, pendurados em dívidas fiscais, se recusam a enxugar suas despesas, a se profissionalizar de fato e, ao contrário disso, se prendem em lobbies políticos para conseguir um perdão hediondo de suas milionárias dívidas. Enquanto tudo isso acontece, o Brasil do futebol segue. Travestido de tecnologias televisivas, sustentado por cotas de TVs, anunciantes, pacotes de fidelização e outras ações de marketing nababescas, o futebol elitizado segue tranquilo, enganando quem quer ser enganado, afastando torcedores do estádio, tirando todo o caráter popular de um esporte que até então era realmente do povo. Até que ponto há uma democracia nessa relação? Qual o papel dos clubes para esse panorama ser mudado? O que está sendo feito? Para onde vai esse futebol? A quantas anda a República das Chuteiras Coloridas, que outrora chegou a ser imortal? Na tentativa de responder algumas dessas perguntas, o programa Melhor e Mais Justo está no ar. E para discutir esse assunto, temos a honra de convidar Marcelo Mendes, autor da crônica que abriu nosso programa, colunista esportivo do jornal ABCD Maior, que acaba de lançar o livro Contos da Várzea e Outros Blues, um recorte sobre o futebol amador, democrático, livre, das grandes corporações, dos empresários, dos vícios que insistem em tirar o encanto desse esporte tão popular. E Vladir Lemos, jornalista, editor-chefe e apresentador do programa Cartão Verde da TV Cultura. Bem-vindos e obrigado pela presença. Obrigado, eu é que agradeço. Nós é que agradecemos. O início do nosso jogo aqui vai ser o seguinte: no gramado ou no barro, com uniforme ou sem, em arquibancadas ou esquinas, dentro ou fora das 4 linhas, chutando uma bola oficial ou simplesmente uma laranja, na mesa de um bar, o fato é que o brasileiro mostra diariamente a paixão pelo futebol. Isso parece um consenso. Um esporte das multidões
que já viveu até experiências de democracia direta no Brasil, mas que ultimamente, com a crescente mercantilização e com um conservadorismo patrimonialista arraigado de sempre, tem apresentado uma série de problemas em campo e principalmente fora dele. Então, para começar, eu gostaria que vocês traçassem um rápido, se é que dá para ser rápido nesse assunto, um rápido panorama de como é que vocês veem o futebol no Brasil hoje, tanto do ponto de vista político, econômico, quanto esportivo mesmo. Vladir. Bom, eu acho que é importante a gente falar o seguinte, a gente está vendo uma transformação do futebol, o mundo anda cada vez mais rápido e o futebol não fica fora dessa coisa. Eu costumo, muitas vezes, quando tenho a oportunidade que eu estou tendo agora com vocês aqui de discutir isso, falar o seguinte, do ponto de vista histórico, o futebol ele é uma coisa muito recente. Né? São cento e muitos poucos anos para falar. Metade do século XIX. Então, né? nós, as pessoas da nossa geração, realmente puderam sentir ainda o que seria nessa curva histórica toda, o que foi, até certo ponto, o apogeu desse futebol enquanto expressão popular e uma coisa mais de improviso do que mercantilista, como você falou. E aí, essa mesma geração está conseguindo acompanhar tudo que vem sendo feito com essa questão, a partir de um pretenso apogeu ali, quer dizer, o futebol está deixando de ser uma expressão realmente popular, eu acho, né? Eu costumo brincar com as pessoas, quando eu olho assim, historicamente, a impressão que eu tenho é que daqui a um tempo, talvez não a geração dos meus filhos, mas a próxima, vá ter o futebol como uma espécie de tênis. Quer dizer, ele vai continuar tendo ídolo, vai continuar movimentando cifras cada vez maiores, vai continuar com um contingente enorme de gente gostando, cultuando aquilo, mas vai mudar, entendeu? Vai deixar de ser o futebol que a gente conheceu, que era jogado em tudo quanto é canto, porque o Marcelo vai poder falar isso melhor do que eu. Os cantos são cada vez mais raros para você poder exercitar esse improviso que eu citei aqui. E eu acho que essa é uma discussão que passa sempre distante de tudo que se fala sobre o futebol hoje em dia, né? A gente comenta às vezes tanto uma penalidade e coisas tão mais nobres e importantes acabam ficando de fora, entendeu? Porque são difíceis realmente de se fazer qualquer reflexão em cima dela, mas também são extremamente necessárias, né? Deixa eu pegar um gancho teu, Vladir, e já botar o Marcelo na conversa. Você fala de uma coisa, quer dizer, desse período de apogeu, de uma coisa que a gente poderia chamar, como muitos chamam mesmo, desse período mais romântico do futebol. Exato. Né? Flertando com o amadorismo, com a passionalidade do amadorismo, do voluntarismo, etc. Agora, de todo modo, a profissionalização, e parece que a discussão ficou sempre nessa dualidade, como se profissionalizar fosse perder essa condição mais apaixonada do futebol, digamos. Você disse, não perde, continuará tendo seguidores, apaixonados, torcedores e tal, mas vira uma outra coisa. Né? O que vira e como, de certa maneira, não perder o encanto do futebol sem cair numa nostalgia, né? Não dá mais para ter um futebol de 50 anos atrás, quer dizer, não se trata de ser nostálgico e ficar chorando aqui o passado, mas de ver no presente e no futuro que futebol é esse que é possível praticar como um esporte, como uma coisa saudável para uma cultura e para uma sociedade e, ao mesmo tempo, transformado num negócio que é. Como é que você vê isso, Marcelo? Eu acho que a questão assim, ela é mais ampla para se colocar do que você discutir que tipo de futebol a gente tem, isso tudo. Tem um documentário, agora há pouco que eu assisti, sobre os advogados do Brasil na época da ditadura militar. Tem uma frase ali que o cidadão, quando vai defender um preso político, ele diz assim, na auditoria militar, eu estou aqui para defender um morto. Eu estou aqui defendendo um cara que eu sei que morreu. Não é? Quando eu penso no futebol do Brasil, em se tratando de democracia, em se tratando de apelo popular, é essa visão que eu tenho. O futebol no Brasil é um morto, um semi-morto, porque passa ao léu de tudo isso. O futebol do Brasil não é democrático há muito tempo. Mas algum dia foi. Se você tirando pensar que o profissional, né? Não estou falando da garotada ou das pessoas que se organizam para jogar futebol na várzea, mas quando profissionalizados, clubes, etc., em algum momento foi de fato democrático? O futebol profissional do Brasil ele é um recorte do que eu chamo de futebol brasileiro. O futebol brasileiro você não pode pegar apenas um recorte que é a Série A do Brasil para você falar dos jogadores profissionais do Brasil. O Brasil tem, só em São Paulo, se não me engano, são 4.000 atletas profissionais. Quase 30% estão desempregados. Então, quer dizer, essa realidade que a gente fala de Série A,
B e até de C. salários astronômicos. De salários astronômicos. De carrões, é verdade. Salários astronômicos são 6%. Assim, isso não é um montante que, nem de longe, dá a exata noção do que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é uma draga, ele está indo pela vala, porque no futebol do Brasil, o futebol brasileiro você encontra hoje, quando você sai pelo Brasil, isso não é nem a questão da várzea. A várzea eu acho que é outro inteirinho. A várzea, para mim, é a reserva poética que mantém esse encanto. O encanto de jogar futebol, ele está incólume, ele não vai perder, isso Perecer, não se perde, né? Isso não perece. Eu acho que ele não perece, mas ele recrudesce, entendeu? Há muito. E é justamente isso. Eu até entendo, e acho também um programa, ele acaba ficando mais rico quando tem uma contraposição. Eu entendo a tua metáfora com relação ao que você disse do advogado morto, mas acho que realmente o futebol não está morto, entendeu? Sob nenhum O futebol aspecto, não, né? mas assim, do ponto de vista esportivo, esporte e futebol. Agora, quando você vai falar da cena, não é? Você pega o todo, o futebol brasileiro num todo. Até porque esse 6% que você... Tá, em São esse Paulo, número que no você Rio. citou, não, desse universo que se inclui aí, boa parte dele não está recebendo dinheiro Não, em dia. não tá. Você Né? pega... Ou em algum momento da carreira ficou sem receber, entendeu? E Ou coisas seja, desse tipo. embora profissional, embora com altas cifras, ainda ali prevalece um semiprofissionalismo, né? O que eu estava tentando falar, citando essa coisa da história, é um pouco, e o Marcelo vai poder falar muito disso também, porque talvez a várzea ainda seja a grande resistência que a gente tem nesse sentido, né? Porque o que mudou através dos tempos é a relação realmente que o brasileiro tem com o futebol. Eu passei da idade, entendeu? Mas eu não consigo imaginar hoje que cada rua de bairro tenha um time de futebol formado. E acho que a partir do momento que você começa a descobrir o futebol diferente, por exemplo, na minha época de moleque, você podia gostar ou não gostar, mas o futebol era praticamente uma premissa da infância. Né? Ele se encaixava na sua vida, você querendo ou não. Você chegava a ser quase impositivo, de uma maneira doce até, mas era impositivo e você depois abandonava, ia descobrir outras coisas. Mas em algum momento da tua vida você passava pelo futebol, o que não acontece hoje. Quer dizer, muitas vezes o garoto descobre o futebol hoje jogando videogame. Quer dizer, é outra realidade. Ou torcendo para o Real Madrid, para o Barcelona. Eu acho discutível, até eu tenho uma tese, de que é discutível até essa coisa do brasileiro, que é completamente louco, que é apaixonado por futebol. Pelo mundo, você conhece povos com uma Italianos, relação absurdamente mais visceral que o brasileiro gosta. Muitas vezes mais bonita até, né? Brasileiro gosta... Turcos são alucinados. O brasileiro gosta de ganhar futebol. É diferente. Se você pega essa série que nós estamos falando, por exemplo, esse futebol dito profissional, eu já nem gosto, não sei se é muito profissional, não. Eu não tenho a elegância, a benevolência que Tuta tem quando ele diz que as diretorias de futebol são semi-profissionais. São bandidas. São completamente bandidas. Um cidadão que assina contrato e não paga, que dá calote fiscal, que gasta mais que gasta dinheiro, que não arrecada. paga salário para pagar lobby em Brasília para manter bancada de bola. Isso daí não é o semi-profissional, isso é um bandido. Isso é o que norteia o futebol profissional. Então, nesse sentido, eu acho... E a visceralidade perde nisso. Tá? O torcedor de futebol, ele não é bobo, ele vai naturalmente se afastando. A parte a visceralidade, essa questão do brasileiro estar ligado com o futebol, acho que se a gente for falar só em paixão, a gente talvez perca realmente para muita gente, como você citou os turcos, eu falei dos argentinos, dos italianos, mas acho que tem uma... E eu também não quero ser um cara profundo conhecedor da história de todos os outros países que a gente está citando aqui, mas a impressão que eu tenho é que a importância do futebol para a gente também é porque ele acabou se transformando num pilar onde a gente se apoiou muitas vezes. Na verdade, o futebol nos apresentou para o mundo. Né? Na verdade, o futebol, em um determinado momento, ele foi a nossa grande bandeira. Né? Se a gente se sentia mal, né, para não cair na questão do complexo de vira-lata que é tão falado, mas se a gente se sentia mal, foi com o futebol que a gente conseguiu colocar meio a cabeça para fora d'água. E isso também fez com que a gente adotasse o futebol como uma expressão de cultura. E até obrigasse até o cara na padaria que não torce nem pro Corinthians nem pro Palmeiras, entrar na história quando ele escuta a gente falando entrar sobre no jogo. isso. Entrar no na jogo. verdade, o futebol, além de tudo, cedeu talvez as grandes e a maior parte das nossas metáforas em outros campos da vida, na economia, na política. Não é por acaso que muitos presidente Lula, não precisa nem dizer, né, usa o futebol como metáfora para falar de política o tempo todo. Mas o Lula é um grande exemplo disso. Né? Eu lembro que eu estava em 2008 no Palácio do Planalto, quando ele fez aquele agrado para os campeões do mundo, com a questão da aposentadoria, mas eu lembro que ele fez um discurso de mais de 40 minutos citando
um por um dos jogadores estavam ali com conhecimento para falar um pouco do momento da carreira de cada um. Negócio assim impressionante, cara. Acho que muita gente que trabalha com futebol, se tivesse estudado e tentado fazer aquele tipo de discurso, não conseguiria, cara. Eu concordo com o Vladimir, porque o futebol brasileiro é um futebol muito vencedor. É um futebol altamente vencedor. Uma das críticas que eu faço... E vencedor do nosso jeito, né? Improvisando, acreditando no talento. Quando eu critico, por exemplo, essa seleção que foi campeã em 94, por isso que eu estou dizendo que eu concordo com o Vladimir. Porque o que me desagrada ali, enquanto brasileiro? Eu não me sentia representado ali, por aquele tipo, culturalmente. Eu falei, isso não é um futebol brasileiro. Entendeu? Então, eu tenho que concordar contigo. E você tem a mesma sensação que eu tenho, que através dos tempos, eu acho que a conquista de 94 é tão engraçada de você olhar assim historicamente também, porque no primeiro momento ela foi totalmente renegada. Aí a gente começou a olhar aquilo do ponto de vista histórico, começou a ver, puxa vida, mas o Bebeto e o Romário ali era um negócio, entendeu? Aquela seleção era a lufada de ar nunca fresco. Vai ser de 82, nunca vai ser de Marcelo, vamos discutir 94, eu preciso fazer o primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, mas antes de sair eu quero te lembrar que a TVT estará transmitindo a Série C do Campeonato Paulista. Não perca!